A engenharia ilumina, produz. A agronomia alimenta. A engenharia constrói, transforma, embeleza, inova, conecta, interliga. A engenharia movimenta, transporta e dá impulso para a economia do país. A engenharia usa o conhecimento para melhorar e dar segurança à vida. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREA São Paulo habilita e orienta os engenheiros, agrônomos e profissionais do sistema e fiscaliza suas atividades em todo o estado de São Paulo. Fiscalização. Boa para o engenheiro, essencial para a sociedade. Engenheiro pra valer tem CREA. CREA São Paulo. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico, um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que faz o CREA São Paulo?
O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Bom, pessoal, boa noite. Mais um Engenhando com Café aqui na Associação dos Engenheiros, né? E hoje a gente está desenvolvendo um podcast, um assunto bastante interessante sobre soja, né? Estamos recebendo aqui o Daniel, que é um doutorando no assunto, em solos, bacana. Então vai ser um papo bastante desenvolvido nesse assunto. Do meu lado aqui está o engenheiro Dreyfus, Boa noite. né? Boa noite, boa tarde, diferente do horário que Boa noite, né? para quem for assistir, né? Para quem for assistir, né? Na minha frente o engenheiro agrônomo Ezequiel também, Tá joia? né? E o nosso entrevistado Daniel. Daniel Silveira. Silveira. Boa noite. Daniel, que bacana você aqui com a gente, tá bom? Vamos rolar um papo legal de soja, teus conhecimentos. Hoje é um papo mesmo agronômico aqui. E quem sabe, quem nos assiste, quem tem interesse sobre esse assunto, não possa ser um produtor também, né? Aqui na nossa região, desenvolver a cultura da soja, né? Que, a meu ver, não. Ela é um produto de muitos subprodutos, né? Uma Verdade. cadeia enorme aí que pode empregar, pode virar recursos, receitas aí, ó, astronômicas aí, né? Verdade. Obrigado pelo convite e vamos lá, espero estar à altura aí De você, da do onde você podcast de está? vocês. Opa! Eu sou formado na Federal de Pelotas, em 95, já vão 28 anos de Tá formado. novo ainda. Novinho, né? Isso. Fiz mestrado na área de ciência e tecnologia de sementes. Trabalhei muito tempo com sementes híbridas em especial. Tive uma carreira, né, dentro de algumas multinacionais, como a Bayer, a Racetec. Trabalhei em várias regiões do Brasil, muito focado em arroz, né? Lá no sul a gente tem uma área importante de arroz. E acabei vindo para São Paulo fazem 5 anos aproximadamente e ingressei no doutorado, né, na UnoEst em Prudente. Esse ano estou terminando o curso aí, defendendo a tese, que é nessa área de integração lavoura-pecuária, né, que espero a gente desenvolver um pouco a conversa hoje. Que legal. Interessante. Então, falar de pecuária, então chegou no lugar certo. Mais ou menos, né? Por quê? Ó, Bom, porque você trabalha com isso, né? sim, mas com certeza essa evolução nós temos uns solos aqui muito degradados, né, na nossa região, uma característica, né, notória aqui desse. De um outro lado, um solo degradado, mas trabalhado, ele vai dar a sua potencialidade, ele vai desenvolver, vai gerar riquezas, não é verdade? Verdade. Uma curiosidade a respeito da minha vinda para cá, né, é que
quando nós tivemos a oportunidade de mudarmos, a gente esteve em Limeira primeiro, e a região que tinha a área para minha esposa, né, e eu estava acompanhando ela nessa ocasião, era o oeste de São Paulo. E eu olhava para a região assim, eu digo, meu Deus, o que que eu vou fazer lá? É pecuária e cana. Eu não entendo nada de cana e a pecuária, assim, é meio primitiva. Mas a gente acabou vindo, né? E fiz contato com um professor da UNOeste, o professor Edemar Moro, que acabou virando meu orientador no doutorado. Era a pessoa, né, que eu via, às vezes acompanhava o LinkedIn, né, e eu via fazer alguma publicação a respeito de grãos, né, de soja em especial. Eu digo, bom, preciso conhecer esse cara aí, né, porque alguma coisa se faz. E eu acho que eu cheguei num momento assim de um pouco de transformação da região, ou pelo menos início de transformação, né? Quando eu cheguei aqui, eu ia daqui a Prudente, não vi, era pastagem, né? Pecuária Degradado. degradada e cana. Hoje eu pego a estrada, já se vê muitas lavouras até em beira de estrada, né? E se entra para o interior aí, a gente já começa a ver, né, uma Diversidade. tendência, uma diversidade. A soja, o amendoim também está participando, né? Mas a soja, ela tem pego mais força ultimamente. E na minha opinião, é um processo que está indo bem rápido até. Como é que você está vendo a soja para cá? Não sei se já deu tempo para ver isso. Porque houve há uns 8 anos atrás, mais ou menos, tentaram plantios pilotos de soja, aí depois não pararam com isso daí. Houve produção, teve alguns pontos que teve produção muito boa e depois parou. Você chegou a ter ciência disso, desses testes que foram colocados e depois se tem um andamento para frente disso? Sim, eu resgatei um pouco do histórico da região. O que aconteceu, né, foi que faltava um pouco de manejo adequado, né, para se conduzir a cultura da soja. E coincidiu com anos, né, de déficit hídrico mais forte, né, de veranicos, e houve esse fracasso, digamos assim. Mas esse processo é um processo de aprendizado também. Uhum. Eu vim da região sul, né? Na verdade, eu sou do sul do Rio Grande do Sul, a área de arroz irrigado. E lá também teve um processo, né, digamos assim, de namoro com a soja nas áreas de arroz, que são áreas baixas, né? São áreas alagadiças, que também têm as suas dificuldades diferentes daqui, né? Mas têm as suas limitações, fortes limitações até, em relação à produção da soja. Mas o fato é que o arroz em rotação com a soja, para nós lá, era uma coisa importante. E à medida que o manejo evoluiu, e claro, a genética também, né, se conseguiu estabelecer, né, a soja na várzea, né, e hoje a soja está chegando muito perto da área de arroz, da área cultivada com arroz. Então a gente tem, talvez aí nos próximos 2 anos, a gente já tem uma igualdade de área Meio a meio. meio a meio, de soja na várzea, né, com arroz. Que se diga de passagem que hoje né, estão enfrentando seca lá no sul, né? Sim, sim, sim. Seca, né? A principal dificuldade, o que que era? Era o encharcamento das áreas. E o que que se trabalhou? Drenagem, né? Se achava que se conhecia a drenagem, mas drenagem para a lavoura de arroz é uma coisa, drenagem para a soja E é larga outra. escala ainda. Então isso evoluiu bastante e hoje está bem sedimentado a cultura da soja. Aqui, as dificuldades são completamente diferentes, mas na minha visão, né, se iniciou de uma maneira, né? Os pioneiros geralmente sofrem, né? Isso é verdade. É verdade. Então, inclusive a área de soja, né? Ela chegou a aumentar alguns anos aqui na região oeste e depois decaiu
Foi nessa Justamente época. foi nessa Foi época, nessa né? época. E a integração lavoura-pecuária, eu diria que é a resposta para isso, né? A gente precisa ter palhada, a gente precisa ter solo coberto, né, para que a gente consiga estabelecer a cultura de soja com um pouco mais de segurança, tá? Na época foi ventilado, que eu me lembre, que faltava uma variedade. Tipo, a variedade não era Adequada, adaptada né? para a nossa região. Porque hoje é desenvolvimento de variedade que mais existe, né? E necessária, né? E Sim. necessária. E aí, devido à falta de desenvolvimento de variedade, se abandonou. Porque cogitava a altitude da nossa região, cogitava Áreas hídricas, não ter taxas isso, hídricas. a taxa hídrica, e não ser regrada. Por exemplo, lá no Mato Grosso, você sabe quando é seca, e quando é chuva. Então, ele sabe o que fazer na seca e sabe o que fazer na chuva, né? Na época da chuva. Aqui, como não tem um equilíbrio anual de chuva, Ser bem bem distribuído. distribuídas, e não tem uma época, olha, tem época de janeiro que vai chover bem, tem hora que não vai chover. Então, o pessoal sentiu isso, pelo menos foi o que eu escutei, e por isso falaram, pelo menos foi o que eu soube, da necessidade de desenvolvimento de variedade. Não sei se isso procede. O desenvolvimento de variedades, né, a genética vem avançando, né, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a Embrapa está próxima de lançar um material que é resistente a déficit hídrico. Esse material certamente vai ajudar essas regiões, né, que têm esses chamados veranicos, né, que tanto prejudicam a produção. Mas, assim, eu acho que o manejo evoluiu muito mais do que a genética, né? Porque a gente está falando não de tantos anos atrás que houve esse problema de produção. E a gente já tinha bons materiais, mas a gente não tinha, talvez, o manejo mais adequado, né? A gente precisa realmente o manejo, né, que começa pela correção do solo, com calcário, não preparar o solo, não mexer com o solo é uma regra aqui nos solos arenosos que a gente tem que obedecer, e aí a gessagem acaba sendo também um corretivo muito importante, né? É a partir daí que a gente começa a construir condições para que melhore. Estrutura do solo, né? Exatamente, melhore a parte física e biológica também, né? Antes a qualidade do solo era avaliada pela análise do solo, né, análise química. Hoje não mais. Na verdade, a física do solo já está totalmente sedimentada e a biologia do solo, né, a Embrapa tem metodologia para fazer essa análise da atividade microbiológica do solo. Quer dizer, Ana Primavera, de cabo a rabo. De cabo a rabo, exatamente, exatamente. Tem uma, Autora que bate nisso, né, na biologia, toda essa parte que a gente aprende na faculdade, né, Nani? Sim. Oi, eu tô bom ainda, hein? Tá legal. Na verdade, a gente já avançou um pouquinho na conversa, eu não falei a palavrinha mágica, que é plantio direto, né? Então, eu falei em integração lavoura-pecuária, mas isso tem que ser obrigatoriamente associado ao plantio direto. A gente não tem como fazer agricultura aqui nessa região de solos arenosos, né? E com todos esses problemas climáticos, se não for com muita palha, né? Com Sim. uso. Vamos, o pessoal que nos assiste agora, quando essa parte biológica, Daniel, gostaria que você explicasse aí o que significa isso. Para falar assim, a parte química, a parte física do solo, mas a parte biológica parece que hoje se trata-se com mais importância, né? Mais relevância para a soja, né? É isso. O que se não deve fazer no solo para se manter uma boa biologia do solo? A questão da biologia do solo, na verdade, antes se tratava o solo como um substrato, né? Na verdade, o solo é um organismo vivo. Então, onde não temos uma fertilidade natural boa, né, como é o caso dos solos arenosos, a gente pode sim construir essa fertilidade, né, construir perfil de solo. E a atividade biológica é o que faz
né, toda essa palhada, essa incorporação da matéria orgânica é penoso, é devagar, mas a gente consegue sim aumentar níveis de matéria orgânica. E quando a gente põe os olhos, né, em solos argilosos, aí solos de alta fertilidade, maior capacidade de retenção de água, né, na verdade a gente se sente meio pobre coitado. Mas a matéria orgânica ela tem maior capacidade de retenção de água, de CTC, né, de capacidade de troca catiônica. Então, essa atenção, né, com a biologia do solo, isso significa, né, que a gente vai melhorando a atividade biológica como um todo e incorporando matéria orgânica no solo. Inclusive, quando é o solo arenoso ou misto para arenoso, quando ele bem resgatado, vamos dizer assim, colocado mais organismos, ele fica melhor, mais controlado em época de chuva. Porque, por exemplo, se você tiver, pelo que eu conheço, pode me desmentir se for o caso. Pelo que eu sei, que no solo arenoso, se você tiver um controle, irrigação, se for fazer uma irrigação a um plantio mais tecnificado, e ele for arenoso, você recuperou, esse daí, ele é muito melhor que um argiloso. Por quê? Se chover, a percolação é muito mais rápida, você tem menos problema do que um solo mais argiloso. Isso é verdade ou não? Não, é verdade, é verdade. Claro que, por exemplo, esse ano é uma coisa atípica, né? Esse verão está excepcional. Chega ao ponto de estar atrapalhando um pouco já o início da colheita, né? Tem gente com área dessecada, pronta para colher aí, está chovendo todo dia. Mas, de fato, a questão da capacidade de retenção de água vai ser um solo bom em drenagem e vai ser um solo bom, né, se a gente conseguir realmente aumentar teores de matéria orgânica de retenção de água. Para veranicos, né? Exato, para veranicos, né? O nosso problema bom, o solo arenoso, baixa fertilidade, solo ácido, baixa capacidade de retenção de água, ou seja, tudo de ruim para a agricultura, né? Com Fósforo, com fome, a terra com fome, né? Então, como é que a gente vai praticar uma agricultura nessa condição? Eu acho que muita gente pensa nisso e desanima, né? Mas o interessante, né, de cuidar, digamos, dessa parte biológica do solo também, é que o solo tem uma capacidade incrível de sequestro de carbono. E é a matéria orgânica, né? A gente está botando carbono para o solo. Mais até que árvores. Na verdade, quando a gente pensa em sequestro de carbono, a gente fala muito em árvore. Mas o solo tem mais capacidade por unidade de área. Cultura. Qual a cultura? No plantio. Falou o solo. O solo com um manejo conservacionista, integração lavoura-pecuária, palhada, todo esse sistema, né, digamos, de proteção do solo, de conservação do solo, à medida que tu consegue elevar os níveis de matéria orgânica, é carbono que tu está sequestrando. Ah, então você está falando especificamente mesmo do solo, não é do plantio. O solo. Solo Papo coloidal. coloidal. Nossa, brumoso. Brumoso. Nossa, Você tá difícil, hein, Gordinho? E essa Tá questão... inteligente hoje, né? Hoje tá. Nossa, Nossa! Tá vindo tudo à mente, tá resgatando. Voltando em 1900 e quanto? Eu toquei nesse assunto aí do carbono porque é O que você diria a coqueluche, né? um solo aqui no... Pô, desculpa. Pois não. Não, assim, ó, pode parecer modismo, mas o fato é que é inegável algumas coisas que estão acontecendo e a gente sente isso no clima, né? Existe a tendência real de aumento de temperatura, isso não, é científico. E então, o interessante é que para produzir, tu acaba tendo que conservar, né? Geralmente a gente tem a intensificação da produção, ela tem esse aspecto de degradação, mas num manejo conservacionista não, Uhum. né? Tu consegue
sinergismo dessas. Sim, e mesmo porque, ao contrário do que alguns podem dizer referente à lavoura, hoje os lavoureiros, engenheiros, todos estão procurando reduzir custo utilizando meios que não utilizem tanto agrotóxico, ou melhor, dizer agroquímicos, né? Sim, Até preferem não fazer isso. Porém, num clima tropical, é muito mais necessário, né? E o Brasil está bem tecnificado nisso. tá bem. O Brasil é É referência, né? referência nessa área. É uma pena que a gente não consiga, né, passar essas informações, ou elas são filtradas pela grande mídia, sei lá. Mas o fato é que quando se fala do Brasil, Ao invés de soltar rojão, fica recriminando, né? recriminando, né? E a gente tem uma agricultura que migra para neutralização de emissões de carbono e até o contrário, né? De sequestro de carbono. A gente Sim. vai chegar lá ainda. Nessa conversa assim, eu costumo falar que o solo que a gente tem, falar, eu tenho uma propriedade escriturada, tudo, ele não é nosso, né? A gente tem que entender isso. Que, embora eu tenha a posse dele, mas ele não é meu. Ele é para frente. Eu tenho que conservar, eu tenho que explorar conservando para usar para outras gerações, para o futuro, né? Então, Sustentabilidade. não tenho, eu entendo assim, eu não posso fazer o que eu quero, né? Então, essa questão de degradação, ela tem que ser tratada sempre, e principalmente no nosso meio profissional, como um base, né? Como um pilar para qualquer coisa, né? Exato. E essa questão da conservação do solo, ela sempre teve um aspecto assim de custo, né? Parece que quando tu tinha que adotar práticas mais conservacionistas, isso seria agregar custo e, quem sabe, um benefício muito a longo prazo. Só que a gente está vendo que não é. Na verdade, o conservar significa até mesmo redução de custos, Exatamente. aumento de produtividade, então não tem por que não fazer, tá? De fato, a gente está com tecnologia para conservar, produzir com custos mais adequados. Daniel, aproveitando a gente estava falando da divulgação, né, dos dados, que realmente às vezes não é divulgado. Você acha que nessa de minimizar custo e de proteger o meio ambiente, de ser uma coisa mais conservacionista, você acredita que na divulgação disso, os produtores e, enfim, o pessoal que planta realmente, aceitaria uma nova pesquisa, com resultados positivos? Você acha que é fácil vender essa ideia para o pessoal? Aqui na Na região. região, Na região. sim. Pesquisa de variedade do que. Sim, tipo, Mudança de mudança que traga benefícios, economizando, aumentando a cultura. produtividade, porque a gente tem grandes problemas culturais, eu acredito aqui culturais realmente não de cultura, Tradição, né? Tradição. de tradição, não de cultura da cultura mesmo. Mas eu acho que é uma dificuldade para toda a área. Que você acha que se você tivesse uma ideia revolucionária, fizesse uma pesquisa, tivesse resultados comprovados e fosse apresentar para um grande produtor ali, falo produtor, mas uma pessoa que trabalha com agricultura, você acha que você ia conseguir vender essa ideia? Bom, eu acho o seguinte, a curva de adoção de tecnologia, ela tem um comportamento, né, que se repete em qualquer lugar, né? Tem os pioneiros, aqueles que quebram a cara, Os né, bandeirantes. os bandeirantes, né? Tem aqueles empreendedores, né, que começa, né, Os que aproveitam. não deu certo, mas não deu certo, mas se corrigir alguma coisa ali, e aquela curva ela começa, né, a subir. E quando ela está nessa ascensão, aí o grau de adoção já é muito forte. Então eu diria assim, a gente está nessa parte aí, quem sabe chegando nos primeiros empreendedores aí, né? Os bandeirantes já quebraram a cara, os empreendedores vão fazer a coisa de uma maneira, né? Olhando os erros que aconteceram
melhorando. Eu acredito. Mas a tendência é de aumentar a velocidade de adoção, porque tu começa a olhar para o teu vizinho, Que são os resultados, né? são os Em resultados. qualquer empreendimento, o resultado é o que gera Exato, aderência. exato. Né? Então tu começa a olhar o teu vizinho daqui a pouco tá. Não vamos muito longe. Você pega aqui Assis, Presidente Prudente, essa cidade, você pega a estrada ali, você olha a soja dos dois lados, Sim, não é? só. Quanto tempo que não tinha soja ali atrás? 10 anos? Uhum, A gente não via isso, né? exato. Ela está encostando, está vindo. Quando a gente fala soja, a gente pode falar do amendoim, não é? Sim, sem dúvida. Outras culturas que vão se adequando ao pequeno, ao médio produtor, né? Isso, claro, a gente tem que respeitar, né, a característica do local. Né? Aqui, eu acho que a maioria são propriedades pequenas, né? Então, às vezes, a soja não se encaixa nesse perfil. Mas, assim, como origem, né, o local é pecuária. A pecuária, eu não vou ser, né, o cara que vai dar a martelada final, mas a pecuária, do jeito que está sendo conduzida, está indo muito mal. A agricultura está avançando sobre a pecuária, né? Por exemplo, a cana Sim. está tirando, realmente deslocando a pecuária. Agora, a integração lavoura-pecuária, ela não desloca a pecuária. Pelo contrário, elas se potencializam. As atividades, quando integradas, né, o pecuarista que tem uma área lá, ele não vai precisar abandonar a pecuária dele, ele pode manter a pecuária dele e ter a sua lavoura também. A maneira de ter essa lavoura, né, quando as áreas são muito pequenas, eu diria que tem algumas formas aí de se trabalhar, porque é difícil um pequeno produtor realmente adquirir um maquinário na completo. Hoje, máquina para falar em milhão é pouca coisa, né? Colocar. Mas tem alternativas aí Máquina que tem rabicho, rapaz. Não é? Máquina que tem rabicho custa mais de 1 milhão. Mas eu acredito na questão da integração lavoura-pecuária, porque ela tem uma pegada assim, ela não vai tirar o pecuarista da sua atividade. Aliás, vai Percebe essa, potencializar. mas você percebe essa rejeição na região? Essa rejeição da integração? Não, rejeição não. Mas Não tem a gente está conhecimento. falando de adoção, né? Porque eu, assim, sei lá, trabalhando no Mato Grosso do Sul também, lá é arroz com feijão, isso daí é já consolidado. Básico. É consolidado. Para cá, como você falou, eu não vejo realmente a produção aqui, a propriedade é pequena, tem que pensar num modelo diferente, né? Nas médias, aí entraria lavoura, amendoim, etc, né? Mas eu não consigo ver esse fechamento, por exemplo, da integração à agricultura pecuária. Eu vejo hoje eles mais abertos, a não ser quando é aquele sitiante mesmo, antigo. Os menores. Os menores, que na verdade ele pensa mais em residir do que produzir. Ele gosta mais de. É subsistência mesmo. Isso, ele gosta de morar na propriedade rural, já está lá E tem que sobreviver e dali. sobreviver dali. Então, por exemplo, ele não tem um pensamento empreendedor, até não tem um capital também por conta disso, porque do histórico da região café, então foi-se embora o café e a receita acabou, né? Aí, com a vinda da cana, a cana, na minha ótica, ela veio que recuperar os solos nosso, porque antes era pior, né? Porque você tinha erosões aí por aí. Você, junto com a cana, vem prestadores de serviço, vem na cidade. Quantas empresas não abriram para Por conta disso. serviços, né? Foi. Então, Eu vejo atrás, nesse sim. sentido. E você sabe uma coisa que eu fico assim, chateado um pouco, porque a gente é da área, né? Por exemplo, quando falam da parte da recuperação, olha, o meio ambiente é importante, puxa, o agricultor e tal.
Só que não é muita gente que sabe. Há tempos atrás, o governo incentivava a desmatar até a beira de rio. Era obrigatório. Era obrigatório aqui, eu acho que devia ser obrigatório lá no Rio Grande do Sul, por conta da malária, dengue, etc. O governo incentivava o desmatamento, a limpeza, tinha multa se não limpasse. Aí, aí os sitiantes da época foram entrando, chegando perto dos sítios e desmatando. Agora, e o que que aconteceu depois? Depois descobriu-se outras coisas, o tratamento, etc, tal, e aí se preocupou com o meio ambiente devido chegar perto do rio. Aí começou, opa, pera lá, você desmatou até o rio. Aí coloca o cara como se fosse um criminoso. É, essa, Foi exigido. é, Aí ele foi e fez. Aquele fez. A história é fogo, a né? história. Aí depois o cara é o criminoso e fala, pô, você tem que entender que agora tem que voltar, tal. Como é que o cara, um senhor depois, ele falou assim, cara, mandaram eu. Os caras que lembram disso, eles devem ficar ficam revoltados, né? Sim, com certeza. Mas a história não perdoa, né? Ah, Daniel, você vê assim com bons olhos a soja na nossa região, apesar que você já discorreu sobre isso. Mas o que que você diria assim para acha bem viável na nossa região hoje, passado esse período turbulento aí, inicial, nossa região com solos fracos, com relevo ondulado, né, moderadamente, ou não tem plano aqui, né, para que eles vejam aqueles campos. Mas hoje os maquinários também se adaptam a ângulos também de colheita, enfim. Se ele falar não para essa pergunta, ele vai estar indo contra a venha. Eu sou meio suspeito, né? Sou meio O que suspeito. você acha aí? Por quê? Não, eu falo assim porque se a gente pegar os dados 2018, 19, nós tivemos 115 milhões de toneladas produzidas no Brasil de soja. Isso é crescente, É né? crescente. Crescente. A soja, ela é responsável por 32% produzida no Brasil no comércio mundial. São 32% que nós abastecemos o comércio mundial de soja. Isso é dados da ONU. Então, vamos falar assim, é uma cultura de responsabilidade, né? Vamos falar assim, né? É uma cultura que ela parece que não tem limites, né? Não, E, e, e a tendência é o Brasil aumentar essa participação, né? Porque os países asiáticos, não só a China, a Índia também está aumentando o consumo de soja e derivados, enfim, uma pena a gente não trabalhar mais a parte de derivados, né? Mas, enfim, é um mercado estabelecido, né? O mercado que manda e a gente, né, tem que atender. Mas o Brasil, ele tem uma posição tão privilegiada em termos de suprir, é o maior produtor, né? é o maior produtor, mas assim, a expansão da lavoura de soja ela só é possível praticamente no Brasil, pelo menos em termos de tecnologia e área. Né? E onde é que estão essas áreas? São as mesmas. Sim, a gente tem aumentado produtividade, Sim, né? Mas assim, a gente tem uma vasta área para ser explorada, que são justamente do as áreas lado, de pastagens. do lado As áreas, e em especial as pastagens degradadas. da pecuária. Não tira a pecuária do lugar, agrega a agricultura junto com a pecuária. Então a gente está falando de 150 milhões de hectares de pastagem. A área de pastagem é muito maior que a área de agricultura. Sim, Então, por isso que a pegada da integração lavoura-pecuária, ela é a chave. é a chave, né, do Brasil conseguir ir abastecendo Claro. essa demanda. Nós temos que pensar que também dados da ONU, que para 2050 são 10 bilhões de pessoas, a previsão. 10 bilhões, 9,7. Então, é pouca,
não é? Se pensar nisso, é boca. Sem descontar as catástrofes, sem descontar as outras coisas que podem vir, mas é boca, Sim. né? E nós teríamos que crescer, eu até anotei aqui, 60% de mais comida, nós teríamos que aumentar para, chegando em 2050, produzir mais 60% de comida, mais 50% de energia e mais 40% de água E o Brasil tem limpa. tudo isso. Nós somos, putz. O Brasil tem tudo isso. Então, lidar com isso aqui, eu quero dizer o seguinte: lidar com isso aqui tem muita esperança para o campo. Se a gente pensar em produzir com as mesmas áreas, integrando lavoura pecuária, dando uma performance diferente, não é? Aí sim, com eficiência, produtividade, tecnologia, né? Ô, Daniel, e diante do doutorado que você está fazendo, o que que você está programando no sentido de tirar do papel o doutorado? Existe algum projeto, alguma coisa que você está pensando? Na verdade, sim. O doutorado, eu não estava tão inteirado nessa área de integração lavoura-pecuária. A nossa realidade no Sul até se faz, né, bastante integração lavoura-pecuária lá no Sul. Foi um dos estados pioneiros na atividade. Mas é completamente diferente com a agricultura da agricultura tropical, da agricultura do cerrado. Sim, Aqui a gente está inserido já nessa agricultura de cerrado. E eu te confesso que eu me apaixonei bastante pelo tema, porque é produzir conservando. Então, eu quero botar a banda para tocar na rua, literalmente. A minha ideia, nós temos um grupo de trabalho na faculdade, alguns colegas, incluindo o meu orientador, né, nós queremos trabalhar com consultoria, com palestras nessa área, enfim, com desenvolvimento de manejo também, trabalhar nessa área, difundindo, né, Uhum. levando para o campo esse tipo de tecnologia. Então, esse é o plano, essa é Legal. a ideia. E isso você está fazendo doutorando já faz quanto tempo? Eu tô no terceiro ano de Terceiro? doutorado, em agosto por aí eu devo defender. Nesses 3 anos você rodou a região, vendo a Sim, lavoura e sim, tal. visitei várias propriedades. A gente falando da dificuldade que é, né, fazer agricultura aqui, tem fazendas aqui que são um espetáculo na integração lavoura-pecuária. Tá? Sim. Não, não, não aqui em Dracena, mas em Presidente Prudente, proximidades ali. Eu conheci uma fazenda modelo da Facholi. Nossa, um espetáculo. O negócio é fantástico. E é semente de pastagem. É excelente pastagem. E os caras estão trabalhando assim com excelência mesmo. Sim. Eu, inclusive, a integração deles é a ponto de, né, usar os resíduos dos animais aí, fazer a compostagem. O ciclo é completo ali. Eu achei muito bacana essa fazenda. Sei que tem outras aí também que trabalham em alto nível, né? Tem gente produzindo bem na areia. Se dá ou não dá certo, isso é gestão, porque tecnologia tem. Tem. Tem gente trabalhando aí produzindo 60, 70 sacos por hectare de soja. E Sim. aí a brincadeira fica boa, né? E o curioso, eu estava vendo custos, né? Se eu não me engano, era em 2020 isso. O custo do Centro-Oeste por hectare estava em 4.100 a produção de soja por hectare, o custo. E no sul, eu acho que englobaria aqui também, porque aqui não é tão Sim, forte sim, soja. Centro-Sul. Centro-sul aqui estava em 3.570, 3.600 o custo de produção. Então, de 3.600 para cá, para 4.100, numa região que é a maior produtora. Porque eles ganham na área. A margem Isso. é menor, tanto é que dava uma margem, um lucro, eu entendo que seria um lucro bruto, né? De 47% para cá, 42% para cá e 27% para lá.
Só que as áreas deles são bem maiores, né? Sim, sim. Basicamente logística, né? Essa diferença de custo aí. É, a logística. E lá eles estão fazendo de tudo para melhorar justamente a logística. Linha de trem para tudo quanto é lá, estão fazendo os E canais. alguns problemas fitossanitários também que claro, que com o plantio em volumes muito grandes acabam acontecendo. Tivemos a pressão de doenças, obviamente, que é maior, tá? Nematóides tem sido um problema para as áreas de soja, principalmente em solos mais leves, mais arenosos. Então, a gente aqui se inicia já pensando também, né, em não como desviar já, né, como evitar esse tipo de problema mais grave. Eu acredito na soja aqui, mas eu não acredito numa soja plantada todos os anos na mesma área. A gente vai criar problemas fitossanitários, né, em especial nematóides aí que são de muito difícil controle. Aliás, a história do café aqui, eu acho que o que terminou Nematóide. né, isso tudo Né? É, né? iniciou com a geada, mas quem terminou o serviço foi a nematóides, né? Nematóide É, e também aí a altitude. A sim. altitude, por causa de variedades, não desenvolveram. Hoje eu acho que já tem variedade para a região, mas perdeu-se a cultura cafeeira, Aham. perdeu-se a cultura, mas a altitude também aqui não foi favorável. A altitude é problema para a soja também, claro, né? Junto com a falta de altitude, digamos assim, vem o problema das altas temperaturas, né? Que quando entram esses veranicos, as temperaturas são extremamente nocivas, né? Principalmente com uma cultura de metabolismo C3 que nem a soja, né? Ela Uhum. tem as suas limitações, sim. Mas isso, é, a gente está vendo produções, né, ano após ano, é, que não se tem um prejuízo acumulado, digamos assim. Tem, né, na média, está se ganhando com a soja aqui. Então não é o melhor ambiente, é claro, mas ajuda demais na pecuária. A herança da soja para o pasto é impressionante. Um pasto feito após soja, a soja Uhum. tem essa capacidade de incorporação de nitrogênio. Tu consegue ter pasto verde em pleno inverno, né? Como é que vai ter pasto verde em pleno inverno aqui se não for, né, Não, não num tem. sistema desse? Não tem. E é uma produção de massa mesmo, né? Quantidade, volume e qualidade de capim, né, no inverno. Ó, você está falando da palhada na soja, que é importante por vários aspectos, né? Na pastagem também. O que degrada uma pastagem é falta de palhada. A gente pode ver essa relação, né? Pastoreio, né? Pastoreio muito baixo, parará, não tem mais palhada, não tem mais, temperatura sobe, raiz não infiltra, então é isso aí. Essa É um história do nível, né? pasto, se correr o bicho pega, se ficar o Hum? bicho come, né? Como é que o cara vai? Eu vou deixar meu pasto crescer, mas não tem para onde botar, É né? que a canela do boi não pode passar frio. É verdade. Não, mas a gente Se a canela do boi passar frio, é mau sinal. não dá para achar que a solução é fácil, mas eu acho que é possível. Daniel, pegando um gancho que o Ezequiel perguntou também, qual que seria a sua propositura para a nossa região? Para frente com relação à implantação de soja, enfim, ou a, essa solução também integrada de Ou cultura. ainda está montando também uma proposta, né? É, Eu acho que seria muito importante, né, que o poder público, de alguma forma, percebesse que tem, né, uma boa condição de começar a transformar, a agropecuária local. Eu acho que é uma responsabilidade do poder público também fazer essa transferência de tecnologia. Eu, sinceramente, não sei como é que é a atuação dos órgãos estaduais aqui, mas acredito que sim, que tenha trabalho nisso aí. E eu espero que isso esteja chegando é, ao produtor. nós conversamos ontem, aí pela manhã, aqui na associação, e a gente falava de uma empresa grande que tem nessa cidade que
de uma possibilidade de integrar alguma coisa nesse assunto. E hoje eu tive a oportunidade de estar nessa empresa e comentei sobre isso. Então, assim, eu não vou falar o nome da empresa para não fazer O merchan grátis. merchan grátis. Vai ter que pagar para vir aqui. Sim, É, comercial já. então, eu pude perceber que tem grande interesse da gente colocar isso para funcionar, para né, rodar. para rodar. Então, acho que é um papel nosso aqui também da associação. Nós temos interesse, nós temos um grupo de agrônomos aqui grande que precisa trabalhar também, precisa conhecer novas técnicas, precisa avançar. Engenheiro florestal também, né? É também, né? Então, Mais ou menos. então isso que é interessante, né? É bacana, porque pode diversificar aí. Já que tu falou em florestal, eu não falei no último componente, né? Integração lavoura-pecuária-floresta. Sim, agora eu tô falando isso. É a cereja do bolo, né? Silvicultura. É, Água integrada, suja, né? pastoreal. Integrada. É complexo, né? Eu até pelo tempo de curso, né? A gente não consegue, são poucos trabalhos que se consegue fazer com o componente florestal. Mas sem dúvida, eu diria que é a cereja do bolo aí para o sistema produtivo perfeito. Uma área que você vê assim, qual o porte em alqueires para facilitar o entendimento? Que aqui, por ser pecuária e tal, acaba sempre falando mais em alqueire, Aham. tá? Você diria uma propriedade para plantar soja, a partir de quantos alqueires você fala que seria viável? Boa pergunta. Boa pergunta. Assim, ó, o sul também tem áreas pequenas. Então, eu conheço muito produtor de 50 hectares, Que aí daria uns 30 alqueires, 20, 25, 20 20 alqueires, alqueires, 20 mais ou alqueires. menos, tá? Então, claro que são produtores já estabelecidos há muito tempo, mas a unidade diária, não vou dizer que parte daí, mas vou E dizer que ele eu só tem conheço, essa área, ele produz sim, nesses 50 em hectares, cima desses 50 hectares. mora na propriedade, Mora na propriedade. O Rio Grande do Sul tem regiões do Rio Grande do Sul são muito parecidas assim em termos de sim. distribuição, nada de tamanhos de propriedades com a região aqui. Eu não estou nem limitando essa área, mas realmente pensar, né, tem que pensar como uma renda, né, adicional. Eu vejo, né, que a pecuária ela precisa continuar, né, sabe? Como é que tu vai pegar uma área de, sei lá, 10 alqueires? 10 alqueires é uma unidade bem comum aqui, né? Eu acho que em função lá da colonização que houve, São 3 módulos, né? 3 módulos. Como é que eu vou dividir isso aqui e vou plantar soja? Bom, realmente fica difícil, tá? Mas a lavoura sozinha ela não vai funcionar aqui. Ela tu vai ter que produzir, tu vai ter que manter o solo vegetado, coberto, produzindo palha, e por que não aproveitar essa palha com a pecuária? Então, por isso que eu digo que é casado, Uhum. né? Sem palha não dá jogo. Com palha tem que ter o componente boi, né, na jogada aí para ter ganho também com a atividade de pecuária. Mas é difícil responder. São essas. Tem uma forma de se trabalhar, né, que até nossa primeira conversa tu chegou a mencionar, né, o cooperativismo, né, como que um pequeno produtor vai adquirir alguma máquina, enfim, né, às vezes os produtores se ajudam. Algum tem uma máquina, outro tem outra, trocam serviços. É uma forma. É São uma, essas formas que a gente encontra, um de um é, jeito, outro de outro, né? É. As cooperativas já têm e vão ter um papel muito importante nessa transferência de tecnologia no estímulo,
Podem até oferecer máquinas. E também, Não é? também, Nada impede, né? máquinas ou serviços O terceirizados. município pode adquirir uma máquina, ou a cooperativa pode adquirir outra máquina. Mas eu penso assim, sabe, cara, eu acho legal, legal, porém eu tenho uma restrição, sabe, quando espera sempre do governo, sabe, eu fico, É, é, os produtores têm que se unir, começar, e o Estado, ou alguma coisa, ser um facilitador, mas não depende. já começar, porque você nem começou, você nem mostrou se você sabe fazer, É. para pedir alguma coisa, né? Você mostra que está fazendo, começa alguma coisa, vai envolvendo ou tipo uma cooperativa, né? Sicredi nasceu no Sul, né? É. Sim. No Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, com a junção, a união de todo mundo e começa a produzir, opa, pera lá, agora eu vou atrás do Estado, eu sei fazer. Física forte, né? Eu sei fazer aqui, ó, tá aqui, agora eu preciso da ajuda de vocês e tal. Porque criou sei lá, na minha opinião, um vício. Vamos montar alguma coisa? Vamos lá na prefeitura, vamos no governo do estado para ver que ele pode ajudar. Você nem montou, você nem sabe, você nem mostra se sabe fazer, né? Não, eu completamente de acordo. Eu acho que a função do poder público aí é tentar transferir essa tecnologia, chegar ao produtor, né? Essa difusão de E É tecnologia, facilitador, né? facilitador. A questão operacional disso, aí o produtor tem que dar o seu jeito, né? Tem que se organizar, seja em cooperativa, seja parcerias, né? é, Nada impede de um pecuarista, digamos, ter vontade de entrar na atividade, mas eu não tenho nada, o que eu vou fazer? Olha, faz uma parceria com um agricultor, tem gente Sim, querendo área para plantar, né? exatamente. Desde que não seja uma coisa só para sugar o agricultor também, para ele ir lá corrigir o solo, fazer tudo certinho, né? E ele botar a pastagem e dar tchau pro produtor, né? Pro agricultor, ter um plano perfeito. de rotação dessas áreas aí Saudável, né? exato, que ele, olha, esse ano vai ser aqui, no outro ano, né? Mas uma parceria Eu sadia. diria até assim que o cara não precisa nem ser pecuarista, nem produtor. Ele tendo a posse da terra, Sim, sim. faz. Ele vai achar o pecuarista para a área, né, de gado, ele vai achar o outro também para integrar. Porque tu imagina o seguinte, Tranquilo. eu É, concordo plenamente. Imagina o seguinte: é, tem uma terra lá, tu conseguiu o agricultor, mas tu não é pecuarista também. Olha só, o cara vai fazer a pastagem, né? Vai ter um acerto, né? Um encontro de contas aí. Vai te deixar com uma pastagem no inverno, uma pastagem Top. muito top, muito melhor do que qualquer, 30, 40 toneladas por hectare né? de massa. Como é que é esse negócio? Esse negócio tem que se encontrar, né? Não, É, isso não falo. Não é que o cara tem gado num pasto que ele pode ser chamado de pecuarista. Nem todo. não, não, Nem claro todo. que não. Ah, eu tenho 10 cabeças lá, tenho 15 cabeças lá, sou pecuarista. Por que não? Por que não? Porque às vezes ele não tem uma tecnologia lá, o solo dele está lascado, ele nunca empregou nada. é cercador de gado. Não merece. Não merece ser Não chamado merece o título de de pecuarista. pecuarista, não merece. Onde a gente consegue esse título? Veja, eu vou apanhar aqui também. Não, e- Daqui a pouco eu Ó, apanho. E me deu Cancelado. muito na pecuária. Eu lembro quando eu trabalhei na Dow, então a gente visitava, puxa vida, para algumas fazendas, as mais tecnificadas, você falava de herbicida, legal. Agora você falar que vai passar isso há 20 e tralalá anos atrás. Você falar para um pecuarista médio para baixo usar um herbicida no pasto, né? Agora você imagina falar em adubação naquela época. Aí Foliar. o cara da foliar, adubação o cara pegava, você é louco. Hoje você vai visitar, você fala em adubação, adubação foliar, isso com pecuária, sim, 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 você mudou, fala, hoje você mudou, fala, mudou? mudou. Mas não é essa a Fazendo realidade. conta, né? Fazendo conta, fazendo conta. Mas não é essa a realidade dessas pastagens degradadas que a gente vê, Não. né? Não. Isso aí tá longe de. Se eu utilizo mais tecnologia de adubação na pastagem, eu utilizo menos sal no coxo.
Nutrição de sal no coxo, com certeza. Perfeito. A balança vai te falar isso. Isso é É isso verdade. aí. É isso aí. Daniel, você estava no mercado de trabalho antes de ir para carreira acadêmica, para o mestrado e doutorado. Eu. Você trabalhava numa empresa, né, antes. Isso. O que te levou a ir para o mestrado e doutorado? O meu mestrado eu fiz há 20 anos atrás. Ah, tá, faz um tempo. E eu trabalhava nessa área de sementes. O que aconteceu, que a gente veio para o estado de São Paulo, eu e minha família, foi que a minha esposa passou num concurso público aqui do estado de São Paulo, concurso muito bom, e a gente acabou fazendo as malas lá do sul e viemos para cá. Estávamos na época com um filho pequeno, de 2 anos, e a minha esposa, ela viajava, né, nas cidades vizinhas ali de Limeira, que foi o primeiro local, e eu fiquei em casa. Chegava a babar no canto da boca, espumada. Ainda mais para quem devia rodar bastante, Nossa, né? eu fazia 5, 6 mil quilômetros por mês, né, nas Ó, empresas que eu trabalhava. E então foi um período bem difícil. E aí o engraçado, que eu já contei essa parte aí, né? Eu não queria vir para essa região, porque eu olhava, estou morto, aí sim, eu já estou nessa situação, estou morto. Mas é engraçado que assim, ó, tu quer ir para onde tem o movimento, né? Da tua formação. Mas isso é relativo, porque o que que eu sinto aqui? As coisas estão por acontecer aqui. Então eu acho que eu estou no lugar certo e na hora certa, né? Eu estou acreditando realmente nesse negócio da integração lavoura-pecuária. Acho que vai acontecer aqui na região. E eu me sinto, assim, muito. O momento é muito adequado para estar Na hora que estourar, você vai estar ali no. eu Você vai estar em acredito. tudo, né? esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Eu não sei, mas eu acho que eu usaria nessa situação uma instituição para relocar no mercado de trabalho ali também, para conhecer pessoas, profissionais, tanto que eu fiz isso na associação, para conhecer pessoas, eu acho que é um caminho também, né? Com Então, certeza. acho que tem muita gente que acaba ficando mudei de cidade, vou para outro lugar, o que que a gente procura? Então, às vezes, já quase fiz um mestrado também porque eu mudei de cidade, né? Então, não cheguei a fazer porque eu mudei de volta. Mas eu acho que a gente procura realmente estar com pessoas da nossa área que conhecem, para a gente se sentir mais abraçado, né, naquilo ali. Esse ponto, né? A gente veio para cá e toda a nossa família é do sul e é distante, não é fácil, né, fazer essa viagem. Então, a gente foi muito acolhido, sinceramente, a gente foi muito acolhido aqui na cidade. A gente tinha o plano inicial de chegar aqui, né, assim que desse oportunidade de promoção, sair fora da região. Adquirimos um- uma casa aqui, quer dizer, os planos são realmente de se estabelecer aqui. Isso é importante, principalmente quando está longe da família. E profissionalmente, tu está coberto de razão. Eu me aproximei da UNOeste através do professor Edemar, mas num primeiro momento para fazer, né, contato. É isso, Para né, abrir as portas, para né? abrir as portas. E o Unoeste assim me abraçou também. Eu achei muito, sou muito agradecido assim pelo corpo docente da Unoeste. Eu acho fantástico. Gosto muito da faculdade onde eu estou fazendo o meu curso, graças a Deus. Legal. E Nossa, a gente espera que você sinta bem aqui na associação associação também. também, Opa, né? Que aqui tem vários colegas e tal, e sentir-se em casa aqui. tá, obrigado. Temos nosso cowork também, pode vir. É, Já fazendo nosso merchan grátis daqui para a associação. Temos espaço de cowork, é, um hub de inovação interno, a gente pode chamar assim, um é, V0, né? Verdade. é, isso aí. Mas das instituições que eu quase fiz o mestrado, eu fiz a matrícula e tal, eu cheguei não assisti a aula.
mas foi no Oeste. E é realmente assim, sem fazer um merchan grátis de novo, mas eles são bem receptivos. É uma pessoa bem. Fiz com a professora Alba, era minha orientadora. Ela é mais na parte de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, preservação. Pois é, eu tenho contato com os professores da pós atuais. Eu não sei se ela está Ah, ainda. Eu faz. não conheci ela. Foi antes da pandemia isso. É, foi 2020. Acho que eu entrei em 2020. Mas eu acho que realmente é um pessoal bem receptivo. A região toda, eles são bem receptivos. São. Eu sou natural do centro do estado, então eu vim pra cá tinha uns 15 anos. E aí, realmente aqui é muito. Eles são muito. O pessoal é muito receptivo. Não é bem. Em região do estado. É, é. Você chegou a morar em São Paulo? Ou não? Quando vocês vieram? Não. Vieram Capital, direto? não. Não, Direto a aqui. gente foi para Limeira primeiro. Ah, tá. É É. quase capital, né? Tá Cidade ali boa perto, né? também, né? Mas assim, essa coisa, né, do abraçar, né? Receptivo. A gente morava num condomínio fechado, o que até facilita para fazer algumas amizades. Mas assim, sinceramente, nos receberam melhor aqui. Aqui, Dracena em especial é bem receptiva. Acolhedor, né? Sou, É famosa por isso. O Daniel também, posso contar, né? Ixi. opa, Vai te expor, Depende, sei lá, né? não sei. Sei, né? Depende. Eu dou um aval. Dá um sinal do que é, pelo menos. Caio, dá pra cortar depois, né? Eu sei também que ele gosta de aventura também, né? opa. Ah, Ah, é? 4 rodas traçada, né? Ah, entendi. Jipeiro. Jipeiro. Ó, Ai, faz parte pronto. aqui do pessoal. Então pronto, já está em casa. Aí, que passou. Foi eu. Aqui e tal. É isso aí, ó. Legal, legal. Isso é bom Cada fazer louco com parte. as suas manias, né? Ué. Como que funciona aqui na região? Vocês têm uma área que vocês fazem ou não é? Das áreas dos outros. Né? Exato. Não, a gente vai lá, degrada a área, degrada. esse serviço. Como é uma delícia. Vocês fazem trilha na erosão dos outros, é isso? Nas estradas. Assim, ó, na verdade eu sou novo no ramo. Eu sou um jipeiro assim, mais urbano, digamos assim. Mas o pessoal aqui é barra pesada, hein? Pobre do meu jipinho. Eu saí umas 2 vezes com eles aí. Você ficou de olho e falou, rapaz. É porque eu gosto muito também. Eu fui faz um mês pra Serra da Canastra. Hum, Eu comprei um carro 4x4 e falei, eu vou pra Serra da Canastra. é, Mas aí eu cheguei lá, parei num centro de informações, assim, e aí a mulher falou assim, mas você só vai conseguir subir se seu carro for 4x4. Eu falei, mas meu carro é. Ela falou, não, não é. Nossa, pô, eu comprei um carro que era 4x4. Ela falou, não, o seu é de shopping. Eu falei, nossa, eu fiquei muito chateado. Com vontade de ir lá e levantar as molas, tudo. Nossa, então a estrada era pesada, né? Era. Lá é bem. Se chove, fica impossível. tem que ter altura do carro. Tem que ter altura. O meu é um. Tem que ter altura. Você sobe, mas para descer eles. Não, é fácil descer, você vai deslizando. Despenca. Então, por isso que eu te pergunto, na região tem alguma estrada legal, assim, pra fazer? Depois você me conta aí, interesse sim. Não, tem 2 tipos de trilha, né? Trilha nessas de erosão tal, que nem cabe para mim, né? Eu sou conservacionista. Olhar aquilo lá e falar que delícia. Não. É. E trilha na lama, né? Aí eu não participei assim de algumas trilhas que tiveram aqui, porque eu me assustei um pouco, tá? Mas em Mato Grosso do Sul ali, como é que é? Bataguaçu, Bataguaçu. essa é famosa, né? Então tava tudo, até confirmei minha presença lá, chegou na hora, quer saber isso? Eu vou cair fora desses malucos, deixar meu carrinho Deixa quieto. na garagem. Mas eles podem assistir isso aí que você está falando? Não sei. Eles vão te Tolerado do. Foi removido do grupo, certeza. Foi removido. Certeza. Nossa, mas ele tava nesse grupo aqui, agora eu não tô mais. O que vai acontecer? Saíram comigo. Não, mas alguma brincadeira se faz com o carro. Mas eu admiro bastante, eu acho bem legal
Eu não tô andando com carro sujo direto agora. Legal. Isso aí. Feito? Muito bem. Obrigado pelo convite mais uma Opa. vez. Dá um recado pra galera aí, ó. E o recado que você deixa? É praxe, né? Deixar um recado. O recado. É, Bom, eu diria que estamos aí para para ajudá-los, né? A integração lavoura-pecuária, realmente ela está pegando força aqui na região. Eu acredito muito nesse tipo de manejo da atividade agropecuária e estou aberto aí para alguma consulta, alguma opinião, né? Que seja necessário aí, que vocês entendam que precisem, estou à disposição. telefone. Telefone DDD 53, eu ainda não mudei meu número, 53 999 51 0069. Legal. Acho que é Uma isso. pergunta para finalizar, nossa pergunta. Uxi. A gente tem a gente pergunta quanto ganha um engenheiro agrônomo, mas a gente vai te poupar dessa hoje. A gente vai fazer uma um pouco pior. Pior? Pior. Você usava adesivo técnico? Esse é o termo, né? Na graduação? Como? Adesivo técnico. Adesivo técnico? É. Não sei o que é. Cola. Eu vou ficar quieto. Cola. Assim, ó, eu era muito ruim para colar. Sinceramente. Eu preparava as colas, as tripinhas, assim, chegava na hora e eu não conseguia usar o negócio. Eu era muito, sei lá, nervoso, ficava todo vermelho. Já Parecia- entregava. já entregava, assim. professor olhava. Então, assim, ó, eu passava um baita tempo preparando as colas, mas aí o que que acontecia? A gente está defendendo essa tese aqui. Todo mundo que passa por aqui e fala que usa o adesivo tal do adesivo técnico, A gente já. nesse momento é que é técnico, né? Entendi. Todos confessam que ao fazer, providenciar, realizar a cola, mesmo que não use, estudaram. Acaba É. dando. Então, É uma metodologia de estudo. Ela é algo técnico. é algo técnico. Assim, a intenção era colar, sabe? Mas chegou na hora, dava nervoso, entrava em pânico, achava. Larga a mão, vai do jeito que dá. Bom, Daniel, nós agradecemos você por estar aqui hoje. Eu acho que foi um show. Sou suspeito de falar, mas esse bate-papo foi bastante esclarecedor aí para a galera e para nós aqui também, né? Realmente, o nosso futuro doutor aqui vai ser joia nesse. Então, você que precisa de uma consultoria, já vai ser chegando. Qualquer coisa é só ligar aqui na associação que a gente já passa o telefone dele também, tá? Para você. Então, valeu, obrigado, Dreyfus, Ezequiel, Daniel novamente. Obrigado. Queria E o agradecer. Pode falar. nosso mestre lá no fundo, tá atrás das câmeras, engenheiro Caio. Ei, Caio. Legal. Esse é Verdade. nosso Muito editor obrigado aí. também. Obrigado, vocês com a palavra. Queria agradecer por estar aqui com vocês. Obrigado, Daniel. Que você possa ser parceiro nosso aqui também. Fica aí o convite para estar aqui com a gente na associação. Com certeza. Com certeza. Obrigado, Carlinhos. Agradecer também o convite para estar participando aqui. Foi um prazer conhecê-lo. Seja bem acolhido aqui, realmente, a associação. A cidade, você já foi bem acolhido, né? E foi muito bom mesmo. Foi muito legal. Muito obrigado. Valeu. Então, até a próxima, que logo vem mais resultado por aí bacana também. Engenhando com Café.